Existem basicamente dois problemas aqui no meu setup de gravação, né? Primeiro é que o microfone ele fica perto do cooler do meu notebook e eu não consigo fazer de maneira diferente, porque a fonte do microfone eu estou usando a fonte USB do microfone, né? Então, inevitavelmente, o microfone tem que ficar perto desse cooler maldito e aí fica esse chiadinho no fundo chato, aquele, sabe? Caralho, muito chato. Eu não gosto e provavelmente você que escuta também não gosta. E outro problema é que eu não tenho nenhum tipo de ventilação aqui dentro. Então, durante a gravação, cara, fica um calor absurdo. Muito ruim mesmo. E se eu ligar o ventilador, porra, fudeu aí que vocês não ouvem minha voz mesmo. E então vai com calor mesmo e com chiadinho mesmo. E assim a gente vai começando mais um episódio do Além do Hype. Sejam muito bem-vindos. E antes de mais nada, antes de começar de fato, eu queria mandar um salve pra galera do Bondcast, que acabou citando a gente lá em dezembro, num desses tuitaços da vida aí, e eu acabei percebendo meio tarde demais, cara. Galera do Bondcast aí, muito obrigado pelo carinho, pela menção, citou a gente ali no meio de podcasts que são grandes até, comparados com a gente, e eu fico feliz e muito obrigado, cara. Um salve aí, um grande abraço pro pessoal do Bondcast. Fica a recomendação aí para vocês que não conhecem, os poucos ouvintes que eu tenho aí, galera que me ouve, corre atrás aí do Bondcast, os links estão sempre no post ou na descrição do vídeo se você está assistindo pelo YouTube. E fica essa recomendação e esse agradecimento, galera do Bondcast, que faz um trabalho bem interessante, certo? Recomendo que vocês ouçam o último filme, caralho. Recomendo que vocês ouçam o último episódio deles, que vai falar sobre cinema e sobre os filmes de 2018, o que eles esperam, né? Nos filmes de 2018. Tá bem bacana, tá um conteúdo bastante legal, tá bem interessante. Eu recomendo, galera do Bondcast. Um grande abraço e muito obrigado pelo salve que vocês me deram lá no Twitter, molecada. Tamo junto. E é assim que tem que ser. A gente tem que ficar apoiando uns outros mesmo, porque senão caminhar sozinho é muito difícil, né, cara? Apesar que também acho que quanto mais underground for a parada do podcast, melhor, eu acho, assim. Eu acho que o underground, ele traz uma sinceridade que, de repente, coisas do mainstream não trazem, né? Por dezenas de outros fatores que eu não vou discutir aqui, mas que tem a ver com o tema de hoje, cara. Tem a ver com a discussão que eu escolhi trazer no episódio de hoje, que vai rolar depois da virada. All the kids playing out front, little boys messing around with the girls playing double dutch. While the DJ spinning a tune as the old folks dance at your family reunion. Then 6 o'clock rolls around. You just finished wiping your car down. It's time to cruise, so you go to the summertime hangout. It looks like a car show. Everybody come looking real. Eu parei de assistir televisão aberta em meados de 2006. Simplesmente porque ela ficou desinteressante pra mim. Eu tava me interessando por outras coisas, né? E todas as coisas pelas quais eu tava me interessando, a televisão como mídia não me oferecia.
ou se oferecia de uma maneira muito limitada e que eu conseguia, de alguma maneira, consumir com muito mais prazer de outras maneiras. Principalmente música, né? Foi um tempo em que eu comecei a entender música, comecei a ouvir música de uma forma mais atenciosa, né? E o que a televisão tinha naquela época de música era rankings, né? De clipes e que você votava e os clipes mais votados apareciam num top 10, top 12, que seja, assim, alguma coisa desse tipo. E todo o resto, novela, sei lá, programa de auditório, acabou me interessando cada vez menos, assim. Então as coisas que eu gostava, que era Os Caras do Hermes e Renato, Rock Go, aquela programação mais da MTV, que era mais voltado para adolescente daquela época, essas coisas acabaram ficando mais fracas para mim. E eu comecei de fato a consumir outras coisas que a televisão não dava mais conta. Nessa época, consequentemente, eu acabei começando a usar a internet de uma maneira um pouco mais incisiva, né? Não tinha um computador ainda, não tinha acesso à internet ainda dentro da minha casa, mas existia Lan House, né? Era a época das Lan Houses, era moda. E a partir dali a gente começou a usar outras coisas, né? A ver outras coisas, a descobrir outras possibilidades de entretenimento. E a televisão de fato começou a ficar muito sem graça, né? A partir daquele momento. Somado a isso, existia um discurso dentro da escola onde eu fazia, e eu acho que isso era um discurso um tanto quanto comum, ainda é um tanto quanto comum, mas pra gente que tem quando a gente é adolescente, as coisas parecem que ganham um peso muito maior, de que a televisão era uma coisa que alienava, né, que deixava você à parte da realidade do que estava realmente acontecendo. E eu sempre fui um cara muito preocupado com a questão de pensar as coisas como elas devem ser pensadas de fato, assim. Eu morria de... E aí, adolescente pior ainda, né, cara? Morria de medo de estar atrás, sabe? De estar preso dentro de uma situação ao qual eu não teria tanto controle, assim, com o meu próprio pensamento, né? E essa propaganda, de uma certa forma, da escola, do cursinho, enfim, do meio onde eu tava, acabou ajudando, né, pra eu enxergar a televisão como sendo vilã. Sabe, aquela história de Globo manipuladora, e mídia golpista, e coisas que a gente ouve hoje ainda, mas que naquela época, pra mim, com a cabeça de um moleque adolescente, tinha um peso inimaginável, né? Isso somado ao fato de que a televisão realmente já não estava tão mais interessante assim pra mim. Ela começou a virar um passatempo, sei lá, familiar. Então assim, quando a gente tava com a família, a gente sentava e assistia. E também situações que eram raras, né? Já que meu pai, naquela época, ele era dono de bar, então ficava pouco, né, na frente da televisão, e quando ficava eram situações assim de jornal ou alguma coisa parecida. Então eu acabei perdendo o interesse pela programação da televisão aberta, e aí eu fui ganhando outros espaços que eram muito mais interessantes. A internet começou a ganhar uma força que ela não tinha e começou a oferecer um tipo de entretenimento que não existia anteriormente, um tipo de interação que a televisão nunca tinha oferecido. E no meio disso tudo começou a surgir séries, né? As séries americanas começaram a se popularizar para quem usava a internet de uma maneira mais hardcore, porque você conseguia fazer o download disso, e isso já em 2008, 2009, né? E eu lembro até hoje que era a época do Lost, né, cara? E essa experiência de acompanhar uma série
com temas tão absurdos e que não tinha nada parecido aqui no Brasil, e eu nunca tinha assistido nada com a intensidade do que Lost foi, né? Claro que hoje é meio bobo, né, você pensar assim, se você for reassistir, você percebe que não tem nada demais, mas para aquela época e pro que a gente tinha de cardápio de entretenimento, era monstruoso, sabe? Era uma parada que ia além, muito facilmente lia muito além do que a gente estava acostumado e oferecia uma diversão que até então o produto nacional não conseguiu oferecer. Isso era gritante. Então o movimento natural era abandonar a televisão. E foi o que aconteceu, né? Voltei a consumir televisão com mais frequência, sei lá, em meados de 2011, 2012, mas assim, mais para esporte mesmo, futebol, né? E outras coisas que eu fui aprendendo a gostar por conta da internet, né? E aí eu fiquei muito tempo afastado, então, desse universo televisivo, né? E quando eu saí, tinham coisas grandes na televisão. Então, tinha os programas de auditório, que existem até hoje. Tinha Hermes e Renato, que era, acho que o programa de humor em alta naquela época. Alguma coisa do Marcos Mion, algumas coisas da MTV, enfim, coisas desse tipo. E aí eu fiquei um tempão sem assistir televisão e eu passei esse ano pensando sobre isso e vendo que na realidade a internet também começou a ser um ambiente alienante, né? Assim como era a televisão naquela época. Mas com um adendo, assim, né? Eu cresci, amadureci, comecei uma faculdade de psicologia, entendo o mundo hoje de uma maneira completamente diferente de quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, né? Tenho maturidade, tenho um pensamento próprio, consigo entender as coisas de uma maneira razoavelmente independente. Então, eu comecei a perceber que eu estava ficando menos criativo do que eu deveria, por estar excluindo a programação da televisão e principalmente da televisão aberta, né? Eu acho que a TV a cabo ela vai entrar aí numa outro tipo de discussão, porque ela é um outro tipo de produção voltada para um público muito mais específico e de muito mais nicho, né? Do que a televisão aberta. E eu percebi, cara, que eu tava perdendo coisas que eram interessantes pra caramba em termos de desenvolvimento, de entretenimento e como a gente pensa o nosso consumo de cultura. E aí eu decidi voltar a assistir televisão aberta por livre e espontânea vontade. E aí quando eu falo isso pros meus amigos mais próximos, cheguei a comentar isso com alguns deles, eles me olham assim com uma certa careta, que é compreensível. Porque a programação da televisão aberta ela é vista como sendo inferiorizada, né? Ela é uma programação voltada para o consumo fácil, rápido, de fácil digestão, que você não precisa pensar muito e que é isso. Você vai lá, você senta, assiste e você não leva nada com você, porque ela está ali ela está a serviço da diversão apenas. E eu queria experimentar isso de novo, né? Eu queria ver como é que isso estava funcionando. Se existia alguma evolução de 2006 para cá, né? Do tempo que eu parei efetivamente de consumir esse conteúdo para agora, né? E aí eu escolhi propositalmente assistir programas pontuais. Programas que ainda estão em voga e que ainda estão aí. Assistir eles com a cabeça completamente aberta, sem um senso crítico tão apurado, com o objetivo real de tentar entender por que eles ainda funcionam. E aí eu vou escolher falar nessa primeira análise sobre Malhação, né, que foi um dos programas que eu decidi assistir.
A Globo faz um movimento muito interessante quando reformula Malhação, né? Porque Malhação de hoje, comparado com a Malhação que eu assistia, tem uma diferença gritante, assim. Existe uma clara evolução de direção, né? Você percebe que câmeras, o jeito de filmar, o jeito que o roteiro é seguido, enfim, todo esse núcleo de produção de novela foi completamente modificado, e isso é extremamente positivo, porque dá uma cara mais deglutível pro conteúdo, né, que eles querem passar. Por outro lado, existe também uma escolha bastante positiva, ao meu ver, que é de você realmente trazer para esse tipo de conteúdo atores mirins, né? E se você pegar as temporadas de Malhação de outros tempos, você percebe que são adultos fazendo papel de adolescentes. E quando eu assisti pouco, 2, 3 episódios dessa nova Malhação, Viva a Diferença, eu acho que é o subtítulo da coisa. São atores que são atores mirins e que passam uma verdade dessa idade muito mais coerente do que quando você coloca adultos, enfim, de, sei lá, 27, 28 anos interpretando crianças de 14, 15 anos, certo? Então é uma escolha editorial muito interessante, muito boa na minha concepção, e que pesa na hora de você fazer um produto desse. Porém, eu sinto que é um produto voltado à galera dessa idade, sabe? Eu assisti e eu não consegui realmente acompanhar, porque pra mim foi um pouco bobo. Achei que eram discussões que pra mim já não faziam tanto sentido, mas eu entendi que a mensagem talvez fosse para esse grupo, né, de pessoas que estão passando por essa fase da vida, né? E isso é extremamente importante e extremamente necessário, e ponto, né, para a Globo que consegue fazer isso com uma linguagem minimamente decente, certo? E que eu acredito que tem um alcance muito legal para essa faixa etária. O que é interessante em Malhação é que, se você pegar o que passa hoje com o que passava naquela época, em 2006, que eu falei, você consegue perceber nitidamente que o conteúdo de 2006 envelheceu muito mal. Saca? É extremamente datado, não faz sentido mais nenhum, né, pra realidade que a gente vive hoje. Isso diz muito sobre a nossa sociedade. Isso diz muito sobre o quanto a gente evoluiu em termos de discussões culturais. E isso é um aspecto extremamente positivo. Eu acho que a televisão, ela ainda é um termômetro, né, de discussões e do que se passa. Porque, não, cara, a televisão, ela quer vender, certo? Ela precisa disso, ela precisa te entregar um produto, certo? E você precisa estar interessado em consumir esse produto. Você não vai consumir uma coisa que não te interessa, né? E algumas coisas, elas envelhecem muito bem, porque elas estão além do seu tempo. E algumas coisas envelhecem muito mal. E Malhação é um caso muito nítido de um produto que envelheceu mal, mas que foi reformulado e que hoje vende o que precisa ser dito, né? E talvez isso garanta uma certa sobrevida em cima desse produto. Eu acho que não funciona para você que vive numa faixa etária aí acima de 23, 24 anos. Acho que não funciona para você esse tipo de produto. Até menos, acho, assim, 22 anos, 20 anos. Se você tem de 20 a 30 anos, não é um produto que vai funcionar para você. Se você gosta, tudo bem também, mas eu acredito que não funcione pelos temas tratados e como eles são tratados, né? Pela simplicidade, enfim, das coisas que acontecem.
eu acho não tende a não agradar a essa faixa etária. Acho que agrada uma faixa etária um pouco menor, o que é bem justo. O outro programa que eu escolhi assistir foi o Big Brother, né? Big Brother, reality show aí, polêmico sempre, né? Tem que ter polêmica, senão, né? É o princípio básico de quase todos os reality shows. E o Big Brother é uma coisa engraçada, assim, na minha opinião, porque ele mantém a mesma fórmula, né? Ele tem pouca variação de formato, né? Ele vai mudar coisas pontuais no jogo, mas que não fazem tanta diferença no formato principal da coisa. Então, assim, eu que tô longe dessa realidade, assisti desde o primeiro episódio e já saquei o que tá acontecendo, saquei a dinâmica da coisa, e é impressionante como essa porra funciona, sabe? Funciona, continua funcionando e funciona bem. Esse tipo de reality show, se bem feito, se bem estruturado, se bem editado, se bem dirigido, né? Se ele mantém uma coerência de roteirização, e aí a roteirização que eu falo não é ser combinado as coisas, mas se a produção toma esse cuidado de fazer as provas bonitinhas, né? E que faça o público ser proativo dentro do programa, continua sendo um formato que vende muito e vende bem. Eu me surpreendi. Eu assisti todos os episódios de uma vez, de uma tacada, porque por conta de uma viagem eu não consegui acompanhar, né, em tempo real com a televisão, então eu tive que usar a internet para poder assistir. Assisti tudo, alcancei já a televisão. E cara, é impressionante porque eu me senti envolvido, sabe? Dentro de um formato que a gente está acostumado a criticar e que a gente está acostumado a falar que tá morto e que já não funciona, e que, pelo contrário, cara, funciona assim. Funciona. É um tipo de reality show que, e aí eu vou generalizar, para nossa cultura ele ainda funciona, e funciona bem. Não à toa que a Globo continua passando durante 18 temporadas, né? Eu acho muito inocente você achar que um produto que não funcione, a Globo insistiria, certo? Sendo que ela visa também ter certo sucesso com os produtos dela. Inclusive porque ela vende pay-per-view, porque ela tem mais de um canal envolvido. É uma estrutura absurda. Cara, Big Brother é uma estrutura absurda. Eles movimentam muitos profissionais, muita estrutura física de câmeras e, enfim, N coisas. Então, assim, se eles não tiverem um retorno mínimo, não tem por que eles fazerem, certo? Então, pode ter certeza que eles têm esse retorno, e pode ter certeza que o formato ainda funciona, certo? Funciona. Sentei para assistir e sentei com bastante má vontade, confesso. Muito mais má vontade do que quando eu fui assistir Malhação. Malhação meio que eu tava no meio de tarde, foda-se, tava à toa. Eu falei assim, vamos aí, vamos assistir, porque eu tô nessa proposta. E o Big Brother não, o Big Brother foi uma coisa meio assim, nossa, que bosta, Big Brother, olha isso, que merda. Mas vamos aí, acho que eu suporto o primeiro episódio, tem, sei lá, meia hora. E cara, eu fui completamente envolvido, certo? No formato do produto. Acabei comprando a ideia e vou chegar até o final, óbvio que eu vou chegar até o final. E essa reflexão é interessante, né? Porque a televisão, principalmente a televisão, e a televisão aberta brasileira, ela tem uma política de que ela não pode errar, né? Quando a gente acompanha a programação, principalmente norte-americana, a gente sabe que lá eles vivem de temporadas, e se a temporada não funcionou, eles simplesmente cancelam aquele programa
e começa outro, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, certo? Se não deu certo, aquilo vai acontecendo até acabar, e aí que, né, troca-se a programação, certo? E pensando em Big Brother, o Big Brother já tá aí há 18 edições. Esse ano é o ano da 18ª edição. Quer dizer, é muita coisa, né? E não adianta pôr a culpa em quem assiste, porque quem assiste enjoa, sabe? Você não vai assistir 18 edições de um mesmo produto, né? Ele precisa ter uma reformulação, ele precisa ser repensado, ele precisa ter, sabe? Isso acontece, essa evolução ela acontece. E isso é muito interessante a gente ver dentro da programação da televisão aberta. Ela tem um mecanismo de feedback que é absurdo, porque tem pessoas especializadas que sentam e conversam sobre programação, né? E talvez a internet, por ser mais orgânica, ou seja, por não ter pessoas pensando necessariamente o tempo inteiro sobre o conteúdo que acontece na internet, até tem pessoas que pensam isso, mas elas controlam um setor que é muito pequeno, né? E as coisas às vezes na internet acontecem de maneira orgânica. Às vezes alguma coisa surge porque tinha que surgir, né? E aí a demanda vem por conta desse surgimento meio que aleatório. Né? A televisão não, a televisão ela tem sempre um mecanismo mais pensado de produção de conteúdo, né? Você pega o Big Brother, que é um produto que na boca da maioria é um produto desgastado, e aí quando você vai sentar e assistir, você percebe que não é, porque você se envolve e você quer, enfim, chegar no fim daquilo, ou seja, ele ainda funciona. Isso faz a gente pensar muito sobre o poder ainda que alguns formatos da TV aberta influenciam na gente. Eu acho que a gente, enquanto pessoas que produzem conteúdo para a internet, eu vou me incluir, né, nessa galera, e pessoas que não só produzem, porque todo mundo produz conteúdo para a internet, eu acho, de uma certa forma. Mesmo que você upe uma foto sua no Instagram, um texto que você compartilha no Facebook, um stories que você grava ali no seu Snapchat, saca? Tudo isso, um post no Twitter, tudo isso é produção de conteúdo para a internet, né? Porque a internet tem esse ar mais dinâmico. E a internet meio que abandonou de uma certa maneira a TV aberta, sabe? A gente abandonou inclusive a televisão, tanto que formatos que funcionam na televisão não funcionam para a internet e vice-versa, né? Isso é muito louco, mas eu acho que a gente chegou num tempo de pensar num crossover, né? De tentar mesclar o que tem de bom e o que funciona na televisão e pensar o porquê funciona na televisão e tentar trazer para a internet, tentar pensar por que isso funcionaria ou não funcionaria dentro do ambiente da internet. Eu sei que talvez existem pessoas que pensem isso, e existe com certeza um movimento de pessoas que estão interessadas em fazer isso, mas não chega no grande público isso. Não é uma discussão onde nós todos, enquanto pessoas que consumimos conteúdos, mais consumimos do que produzimos, a gente não pensa nisso, né? Por que de repente uma televisão, mesmo que ela não faça tanto sucesso, quando você liga ela, é tão difícil de desligar, sabe? E por que a gente continua ali assistindo? E mesmo não concordando com o conteúdo que passa, a gente continua ali, sabe? Vendo. E é uma coisa que prende. E a internet, que é uma coisa muito mais livre, que são conteúdos sobre demanda, até prende, mas na minha concepção ela não prende de maneira igual, sabe? E eu acho que essa é uma discussão muito relevante quando a gente pensa no futuro da cultura nacional,
inclusive música, né? Cultura que eu falo, eu tô abrangendo tudo, né? Arte de maneira geral, vídeos, audiovisual, de uma maneira mais abrangente, sabe? Eu acho que é o momento da gente sentar, todo mundo, e prestar atenção um pouquinho em cada coisa que é produzida. E outra coisa, né? A gente precisa entender também que existe uma luta entre o que se passa na televisão, então produtos voltados à televisão. E quando eu falo produtos, eu estou falando de programas mesmo, enfim, conteúdos pensados para televisão e conteúdos pensados para internet. Existe ainda essa disputa sobre quem vai ser, enfim, a ganhadora, né? A grande detentora do consumo geral das coisas. Quando na verdade eu acho que o equilíbrio ele é muito mais saudável e faz a gente produzir coisas muito mais interessantes, cara. Um recado então para você que produz conteúdo, não só conteúdo para internet, conteúdo de uma maneira geral. Você que é estudante de cursinho, que precisa de escrever uma redação, você que é aluno de faculdade, precisa escrever um texto e não sabe de onde vem a inspiração. Eu acho que você deveria voltar seus olhos para a televisão aberta, sim, também, sabe? Não ficar preso nesse mundinho da internet, de YouTube e Netflix, sabe? Que é bom, tem bastante coisa boa sendo produzida, mas que não é a única fronteira possível, né? Inclusive eu já gravei um podcast sobre isso, sobre o quanto a Netflix ela é legal, mas ela pode ser extremamente prejudicial, né? E aí quando você para e assiste TV aberta e percebe que você tá perdendo conteúdos excelentes, aí eu acho que é uma hora da gente sentar e repensar como a gente tá consumindo cultura. Certo? Fica esse recado aí para todos nós. Um grande beijo, muito obrigado, valeu, falou!